Boa noite a todos. Vamos para o último workshop dessa semana, na parte de atendimento. Outro workshop já está em preparação para a capacitação dos empresários. E esse aqui a gente colocou como fechamento da venda, mas na verdade fechamento é um processo que finaliza. E a gente acredita que vai ser uma abertura. Então todo o conteúdo que a gente ministrou até agora vai servir para vocês seguirem daqui para frente. Os conteúdos já estão gravados e esse aqui está sendo gravado também e serão disponibilizados os links na página da CEDET. Eu vou subir agora para o YouTube todos os vídeos, então vocês podem acessar para reciclar ou recomendar que alguém acesse caso não tenha assistido as lives online. Então vamos lá, hoje a gente tem o Alisson Denzinger da Ross Siqueira. Eu acho que eu já não erro mais. Perfeito. Pós-graduado em gestão hospitalar, 20 anos como executivo de assuntos administrativos e consultoria empresarial com experiência nas áreas de gestão de produtos, marketing, ações estratégicas em setores públicos e privados, análise de concorrência e formação e liderança de equipes. O nosso outro palestrante, o Matheus Valim, treinador e palestrante especialista em vendas, diretor da Overtop Treinamentos, graduado em marketing, membro da Sociedade Latino-Americana de Coaching e analista comportamental. Muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês. Vocês estão no segundo dia de palestras. Obrigado mesmo, acho que foi muito válido até agora e vai com certeza fechar com chave de ouro. Os tópicos que falaremos na noite de hoje é funil de vendas, negociação e avaliação de vendas. Para falar de funil de vendas, nós vamos fazer igual as noites anteriores. Um dos palestrantes vai ministrar aí um conteúdo por mais ou menos 20 minutos e o outro agrega assuntos adicionais ao conteúdo passado pelo primeiro palestrante, somando 25 minutos por tópico. E aí a gente abre os últimos 15 minutos para perguntas e respostas. Então, o chat está aí, façam suas perguntas. Se a gente conseguir endereçar as perguntas no meio do assunto, a gente já faz isso. Se não, no final, a gente acaba falando e respondendo as questões que foram levantadas. Então, muito obrigado mais uma vez a todos que estão participando. Alisson, a bola está com você. Funil, por favor. Obrigado, Marcelo, por mais uma noite, mais um convite. É um prazer estar falando aí com a turma, compartilhando conhecimentos e aprendendo também, né? Quem sou eu aí perto desse gênio que é o Matheus aí, com esse porte que ele tem em vendas aí. Espero aprender bastante também, né, Matheus? Show, cara. Tenho certeza que vou aprender bastante com você também, Ares. Legal. Mas vamos lá, ontem a gente conversou, né? Fechamos aí os 3 tópicos e a gente debateu um pouquinho falando sobre fechamento de vendas. Aí a gente entrou numa conclusão que foi a seguinte: peraí, não se vende uma vez só, se vende várias vezes. Então, para um cliente, você pode vender várias vezes. Se você fechou aquela venda, significa o quê? Que você, teoricamente, nunca mais vai vender para ele? Não, então ali você abriu uma venda, começou um relacionamento com o cliente, começou uma amizade com o cliente, começou a compreender os gostos, começou a entender o que aquele cliente seu quer, né, para que você possa vender fazer novas vendas para ele. Então, a gente brinca lá no setor comercial, lá do Grupo Soit, que a gente diz o seguinte: não, nós não fechamos venda, nós abrimos venda, nós concluímos aquela negociação, né? Nós concluímos aquela venda e não fechamos a porteira. Então, esses aspectos negativos durante a venda, até foi falado bastante ontem, né, Marcelo e Matheus, que usar palavras negativas, a gente vai falar isso mais adiante, usar coisas que possam reduzir o vendedor, reduzir o comprador, reduzir as possibilidades de venda, é melhor evitar. Então, por que ao invés de usarmos vamos fechar uma venda, eu sei que é difícil, tá? Lá a gente fala também, a gente erra, é normal.
Mas, porque ao invés da gente falar, vamos fechar uma venda? Não, vamos abrir uma venda, né? Vamos concluir o negócio, essa negociação, vamos dar aí uma chance para novas vendas. E é isso que a gente prega aí dentro do comercial. Por isso que o tópico de hoje é abrir vendas e não fechar vendas, né? Teoricamente tem o mesmo resultado, é a mesma coisa, só que a gente usa uma palavra mais motivacional, uma palavra mais positiva do que uma palavra fechar, que é uma palavra considerada negativa. Legal? E aí a gente entra no primeiro tópico, que é falar sobre funil de vendas. Funil de vendas, gente, é uma coisa muito interessante, que ele tem que acontecer com todos os segmentos de vendas, né? Com todos os vendedores. Existe um ditado muito feio, que é o famoso não vamos contar com o ovo na cloaca da galinha, que é aquilo que, poxa, se entrou 5 clientes na minha loja, eu vou fazer 5 vendas, vou concluir 5 negociações ali e pronto. Não é isso, né? Existem algumas estatísticas que para cada segmento que você vai trabalhar, você tem uma quantidade de conclusões de negócio, né? Uma quantidade de vendas que você vai fazer conforme aquelas quantidades de pessoas que entram dentro da sua loja, que te ligam, que vocês conversam e tudo mais. Isso daí é a primeira porta que a gente chama, né? Vamos tratar que cada pessoa que tem interesse em comprar o seu negócio, o seu produto, o seu serviço, seja uma bolinha. Então, nós vamos pegar essas bolinhas todas e começar a trabalhar várias pessoas, várias bolinhas, para colocar ela dentro de um funil. Aonde quanto mais pessoas, mais bolinhas eu coloco dentro do meu funil, durante a estadia desse meu cliente dentro do funil, mais é a chance de cair clientes. Então, quanto mais eu coloco em cima, mais cai embaixo. Se eu coloco pouca água em cima do funil, vai cair pouca água. Se eu coloco muita água, vai cair bastante água. Isso é normal na venda também. Então, o funil de vendas, ele nada mais é do que um processo de captação de cliente para entrar dentro do seu funil. E aí existem várias estratégias para isso. Por exemplo, estratégias de vamos fazer um marketing digital, vamos fazer uma estratégia comercial X, para quê? Para atrair cliente. Vamos fazer um evento para atrair um cliente. Vamos investir no Google para atrair cliente. Vamos fazer um workshop para atrair cliente. Então, você está atraindo aquelas bolinhas, né? Aquelas pessoas em cima do seu funil de vendas. E aí, quando entra essas pessoas dentro do seu funil de vendas, você tem algumas etapas da negociação. Que a primeira etapa aí para cada produto também, serviço, você tem várias formas, né, de mensurar em qual etapa que esse cliente seu está até que ele se torne realmente um cliente que conclua a venda com vocês. Então, a primeira etapa é aquela etapa da prospecção, né? Vamos dividir esse funil de vendas em 4 partes, né? Porque é a etapa da prospecção, onde eu coloco muita gente e prospecto muita gente para apresentar o que eu tenho para apresentar. Depois desse processo de prospecção, entra no processo de apresentação do produto, diferenciais, que já foi tudo abordado nas palestras anteriores, que é falar da diferenciação dos produtos, da honestidade, dos seus diferenciais que você tem com aquele produto, até chegar no processo em que você vai passar o preço para a pessoa. Então, a primeira coisa eu prospectei, conheci o meu cliente, vi as necessidades dele, depois eu apresentei meu produto, expliquei para ele quais são os meus diferenciais, apresentei para ele que eu sou melhor num ponto, pior no outro, enfim, fui honesto com o meu cliente e agora eu vou apresentar o meu preço. Então, esse funil vai acontecendo o seguinte, no começo aqui você já vai perder alguns clientes que vão perder o interesse, na hora que você apresenta seu produto, outros clientes vão perder interesse, na hora que você passar o preço, outros clientes vão perder interesse, até chegar na conclusão da venda. Na hora que chegar na conclusão da venda, ele chegou na boca do funil, aqui na ponta do funil, entendeu? Aonde que vai pingar
ali esses clientes interessados realmente em concluir um negócio ou concluir aquela negociação com você ou comprar aquele produto naquele momento que você, porque obviamente ele vai consumir outras vezes. Então, quanto mais pessoas vocês trabalharem aqui em cima, mais pessoas ou maior é a chance dessas pessoas caírem aqui embaixo. Isso a gente chama de funil de vendas. E nesse meio tempo você tem todos os processos, que são esses principais, que é conhecer o cliente, negociação, conhecer o cliente, depois apresentar o produto, gerar o preço e depois bater o martelo com ele. Em todos os meios, né, em todos os produtos que se podem ser consumidos, em todas as lojas, seja um restaurante, seja uma loja que vende iate, seja uma loja que vende bala, você tem que ter uma carteira de clientes, entendeu? Então, tenha primeiro uma carteira de clientes aqui em cima do funil, para depois você ter a carteira do seu cliente com você, né? Eu gosto de brincar aí. Primeiro conquiste a carteira de clientes para depois conquistar a carteira do seu cliente, ok? Então, o processo do funil de vendas é exatamente esse. Tente, no momento que você tem aí do seu produto, na sua empresa, mensurar quais são as etapas da negociação. A gente pode usar uma etapa, por exemplo, de um tênis, da venda de um tênis, da venda de uma comida, por exemplo, de um delivery, de um serviço. Enfim, para cada tipo de produto ou de serviço, você tem ali a sua mensuração, né? O que você pode colocar no meio daquela negociação até tornar esse cliente. Você vai padronizar, entendeu? E vai ter um retorno muito maior. Vou dar um exemplo de como não aplicar o funil de vendas. Você tem o cliente que entrou aqui, ele tem interesse em comprar o tênis. Daqui, você já coloca ele lá embaixo. Você já falou o preço para ele. Aí, a possibilidade de você perder é muito grande. Por quê? Porque você não entrou com argumentação nenhuma antes. Você não conheceu o seu cliente antes. Você não falou com ele antes. Então, as etapas da venda dentro de um funil, elas são fundamentais para você ter o sucesso ali na frente. Né? Não é simplesmente chegar aí, quanto é tanto, tá bom, eu vou levar ou não. Não, quanto é? Tá, para que você quer esse tênis? Você quer esse tênis para você correr? Você quer esse tênis para você andar? Você corre, ó, legal, atleta, tal, não sei o quê. Olha, esse tênis, ele é uma borracha especial, porque é feita de não sei o quê, é altamente sustentável, tem garantia de não sei o quê, de não sei o quê. Então, você vai agregando valor no seu produto nessa parte do funil, tá? E aí você vai trazendo ele até ele pingar aqui embaixo e você conseguir conquistar esse cliente e ter ele dentro do seu, da sua carteira aí de clientes, porque você também vai conquistar a carteira do seu cliente, ok? Então, analisem cada um de vocês o produto que vocês vendem, quais as etapas que fazem parte desse produto que vocês vendem, como descrever esse funil de vendas. Na internet você tem vários modelos de funil de venda, não tem como a gente falar de um modelo, porque cada produto e serviço tem a sua diferença. Então, é importante que analise o seu produto, veja como que ele enquadraria dentro do funil de vendas, trabalhe muito aqui em cima para cair muitas bolinhas, muitos clientes, e aqui embaixo você vai ter um sucesso maior. Eu acredito que, se trabalhar dessa forma, o sucesso na venda, o sucesso comercial é muito grande, né? Bem, eu acho que eu falei de forma resumida aí sobre funil de vendas, que seria aquele primeiro tópico. Não sei se eu deixei de falar alguma coisa. Matheus aí vai... O Matheus, deixa eu fazer uma colocação. A gente tem essa impressão que o funil de venda é algo só para o mundo digital. E, na verdade, ele não é. Ele tem a tua fachada de loja que atrai essas bolinhas que você falou, né? Atrai clientes. Então, tem uma série de mecanismos, mídias, divulgação outdoor, divulgação em flyers, não importa o que. As mídias não importam. O que importa é que você traga para o seu funil. No digital, ele é eletrônico, você consegue capturar leads, que a gente chama, e no presencial é entrar pessoas na sua loja, entrar pessoas no seu restaurante, entrar pessoas no seu comércio.
É isso? Lembrando que quando é de rua, você falou uma coisa muito legal, Marcelo, que eu tinha esquecido. Mas, por exemplo, se você tem uma loja de rua e essa loja ela tem uma vitrine, a vitrine ela é a boca do seu funil de vendas. Então é ali que você vai encantar o seu cliente a entrar na loja. Será que os produtos que estão ali são produtos que vão atrair os clientes a entrarem na loja? Essa é a primeira pergunta que você tem que fazer e até uma pesquisa. É assim, é muito fácil, gente. Se você tem uma loja de rua, você vai ter os clientes que vão entrar. Se a maioria dos clientes que estão entrando não estão perguntando sobre aquele produto que está na vitrine, significa que a sua vitrine não está legal. Ou você pode colocar alguma coisa que chame muita atenção. Mas ali é a primeira boca do funil de vendas. Isso sem você investir nada, porque na realidade você está investindo sim na loja de rua com uma vitrine. Mas se tratando de marketing digital, você tem que expor alguma coisa que possa captar, né, fisgar o cliente a entrar dentro dessa boca desse seu funil. Assim como uma vitrine. Tá? Vamos lá, Matheus. Quer complementar? Opa, quero sim, queria só fazer algumas colocações. O Alisson falou muito bem a respeito de funil, acho que deu vários exemplos aí bacana. E uma coisa até que complementa esse funil, acredito que o Alisson concorda com isso, é que assim, eu costumo falar que a gente tem qualquer negócio, né? Ele tem 3 aceleradores de venda. Então, se hoje eu tenho um negócio, seja físico, digital, mas eu falo assim, eu quero aumentar minhas vendas, eu tenho uma loja de tênis, então eu quero aumentar minhas vendas. Por onde eu começo? Um desses 3 aceleradores é justamente essa captação de novos clientes, né, de novos contatos, de novos leads, ou de novas pessoas mesmo. É um desses 3 aceleradores. Eu preciso de mais pessoas procurando o meu produto ou chegando até a minha empresa para eu poder fazer a venda. Mas tem outros 2 aqui que, se a gente conseguir alinhar ele junto com essa captação de novos clientes, vai acelerar muito essas minhas vendas, né? Esse meu aumento de vendas, que é o quê? O primeiro é a taxa de conversão. O que é a taxa de conversão? De cada 10 clientes que entra dentro da minha loja, quantos clientes realmente fecham a venda? Né? Ou concluem, vou pegar o termo do Alisson aí, conclui, né, a venda ali, consegue finalizar o atendimento e tal. Com quantos clientes que eu vou conseguir? De cada 10 eu estou conseguindo 5, significa que minha taxa de conversão, então, nessa etapa de conclusão da venda, está de 50%, né? Então, o que é importante o gestor ou até mesmo o próprio vendedor fazer? Medir essa taxa de conversão, né, em cada uma das etapas do funil. Então, eu tenho a prospecção, né, e a captação dos contatos, para a apresentação do produto, depois da apresentação do produto até a conclusão da venda ali. Então, nessas etapas, como está sendo a minha conversão? Né? Analisar melhor essa conversão e buscar otimizar. Porque, por exemplo, teve casos de treinamentos que a gente foi fazer que o problema não era na conclusão do atendimento, não era assim, apresentei o meu produto e depois que eu apresento tem poucas pessoas fechando, né? Poucos clientes fechando. Não, a questão estava sendo que o pessoal, principalmente porque trabalhava com telefone, né? Prospecção por telefone, então ligava e para a maioria das pessoas que atendiam, né? Eles não conseguiam apresentar o produto ou o serviço deles. Então, a conversão estava muito baixa nesse ponto de abordagem, ou na verdade de prospecção para apresentação. Então, medir dentro do funil, né, como o Alisson falou, que tem todas as etapas ali, medir dentro dessas etapas como que está essa conversão. E não precisa necessariamente de um sistema, de um software e tal, para conseguir fazer para ter esse controle, né? É você calcular quantos clientes você entra em contato, quantos clientes você leva para a próxima etapa, né, para o próximo passo. Então, esse seria um outro acelerador de vendas, e que é importante até porque, por exemplo, Natal, né, o comércio aqui de Poços de Caldas, a gente sabe que automaticamente tem um volume maior de pessoas, né, no comércio, buscando lojas, mais dispostas a gastar e tudo mais. E aí, por que muitas empresas ou muitas lojas, mesmo em dezembro, mesmo em épocas assim que era para eles estarem arrebentando de vender, né?
Por que que mesmo com muitos clientes dentro da loja, eles não conseguem atingir as metas, ou não conseguem crescer, ou não conseguem faturar o suficiente? Porque a conversão está baixa. E o que que eu faço para melhorar a conversão? Eu preciso melhorar o roteiro de atendimento, né? A forma, as técnicas de vendas, a forma como está se apresentando o produto. Como o Alisson falou, a argumentação. Você falou dos diferenciais, você explicou tudo isso para o cliente, você agregou valor no teu produto, porque senão pode chover clientes dentro da loja, mas não vai ser suficiente, porque você não consegue converter os clientes que chegam ali, né? E então, assim, esse é o segundo, e o outro ponto é aumentar dentro desse funil, principalmente na parte de apresentação do produto, fazer com que o cliente venha gastar mais, né? Venha investir mais, oferecendo produtos complementares. A pessoa que foi comprar um tênis, se oferece para ele também um chinelo, uma meia. Para quê? Para que, se em média os seus clientes gastam com você R$100, eles passem a consumir 120, 130 e assim vai. Então, com o mesmo número de clientes que você já tem, né, você consegue aumentar as suas vendas de uma forma mais acelerada, mais rápida, e traz um resultado rápido, né? Quando você trabalha em aumentar o ticket médio ou até mesmo a frequência dos seus clientes. Se você tem clientes que vai na sua loja uma vez por mês e você trabalha em cima disso para fazer com que os seus clientes, ao invés de ser uma vez por mês, mas eles passem aí na tua loja ou consumir os seus produtos de 15 em 15 dias, isso já vai dar uma diferença muito grande depois no final, né, no seu faturamento. Então, acho que esses são dois pontos importantes, né, que complementam esse funil, que ajuda a acelerar aí os resultados no final do funil. Se preocupar com a conversão e medir esses números, né, da conversão de cada uma das etapas, e também saber agregar mais produtos, mais serviços, para aumentar ou o ticket médio ou a frequência dos clientes, mas tendo o mesmo foco, que é fazer o teu cliente consumir mais com você. Muito Exatamente. Bom. E não só medir, como corrigir. Se você tem 100 clientes entrando e 90 você perde na primeira etapa, por que eu estou perdendo, como o Matheus falou? Talvez eu esteja perdendo por conta disso, disso e disso. Legal. E agora, como eu faço para corrigir? E ao invés de eu perder 90, eu vou perder só 80. Opa, 20 caíram. E aí você corrige, vai corrigindo, corrigindo, corrigindo. E lembrando, você tem duas formas de vender mais. Ou você faz um esforço enorme colocando lead, né? Colocando bolinhas dentro do seu funil, né? Para que caia um número razoável no final. Ou você corre, aí você vai ter que fazer um esforço enorme para atrair esses clientes. Ou você trabalha essas etapas, como o Matheus falou, corrige essas etapas para que, se entrar 5, 4 eu venda, né? O que seria um número absurdo. Mas a ideia é exatamente essa. Não basta só identificar, tem que corrigir também. Boa. Uma coisa só para a gente fechar esse assunto, e acho que fica muito, muito visível, eu posso ter 100% de uma uva ou 20% de uma melancia. Então, essa proporção é o seguinte: eu posso ter uma taxa de conversão muito boa, só que eu não atraio quantidade suficiente. Então, eu fico numa coisa muito mais básica, muito mais simples, muito mais inferior ao que eu poderia gerar como produtividade, como objetivo de venda na minha loja. Então, estratégia é fundamental. Traga o máximo de bolinha possível. Esse é o ponto número 1. Consiga trazer essas bolinhas para entrar nesse funil o máximo que você puder. Se for digital, os leads tradicionais. Porque aí, na medição que eles comentaram, você consegue fazer as estratégias para poder fazer com que elas passem mais para os próximos níveis, até você concluir a negociação e entrar dinheiro no seu caixa. Com ticket médio alto ou não, mas lembre, primeira estratégia número 1, bolinhas. O quanto eu estou trazendo pessoas para entrar nesse funil. Se é a fachada da loja, se é digital, não importa, mas essa é a primeira estratégia. Depois você consegue, por mensuração, saber o que passa e o que não passa e ir corrigindo as falhas, como o Alisson acabou de comentar. Beleza? Para complementar esse assunto, eu gostaria de saber a opinião do pessoal em relação a como que eu garanto que eu não estou atraindo o cliente errado nessa etapa do funil, porque enquanto o cliente ainda é um interessado, ele é oneroso, né? Ele representa um custo de trazer esse cliente e fazer com que a conversão da venda aconteça.
Então, como que eu comunico, seja pela minha vitrine ou pela mídia social, o perfil ideal de cliente, o quão importante é atrair o público certo, porque senão eu atraio um volume muito grande de interessados, mas eu falho na conversão porque não tem sinergia a minha oferta com a busca daquele cliente em potencial. O que vocês pensam a respeito disso, pessoal? Matheus, Alisson? Beleza, vou puxar então. Wesley, o que você falou é muito importante mesmo, tomar cuidado, né, para não atrair o público errado, porque por mais que você tenha daí um grande volume de pessoas, você não vai conseguir ter a conversão no final. Então, um dos pontos, pelo menos que a gente sempre recomenda na hora de definir aí o perfil de cliente ideal, é você conseguir avaliar, é você parar para avaliar uma dica legal aí que pode ajudar o pessoal. É você olhar para os clientes que você já tem, para aqueles clientes que são fiéis, é você fazer uma seleção, né? Vamos imaginar que você vai montar a seleção dos seus top clientes, né? Os melhores clientes. E você vai ver que eles têm um padrão de comportamento mais ou menos parecido. Então, provavelmente qual que é a faixa etária deles, qual que é o ticket deles, ou quanto eles recebem, eles são empresários, como que é o perfil deles, né? Como que eles trabalham, com que eles trabalham. Então, para eu definir esse meu perfil de cliente ideal, uma das coisas é olhar para os clientes que eu já tenho e entender ali qual que é o comportamento padrão dos melhores clientes, os clientes que eu quero atrair. E não daqueles clientes, por exemplo, que toda vez para eu vender eu tenho que abaixar meu preço, é o cara que me dá pouco lucro, né? Não é para esses clientes que você vai olhar para os melhores. Então, um dos pontos é justamente esse, né? Olhar para os perfis dos melhores clientes que você já tem e, lógico, também olhar para o teu produto, que algumas empresas têm um mix de produtos diferentes. Então, eu tenho um produto que tem um ticket mais baixo, que eu consigo atingir esse certo público aqui. Então, tem que ter um alinhamento muito minucioso entre o produto e o público, né? E aí, o que eu tenho que medir? O ticket, até mesmo o layout da tua loja, né? O layout da tua loja atrai que tipo de público lá. Então, é justamente tomar cuidado aí com esses detalhes aí para não atrair o público errado, né? Porque senão acaba sendo um tiro no pé. Exatamente. É conhecer o produto que você tem e saber para quem que serve aquele produto, quem que realmente é o público daquele produto, né? E saber se realmente aquele produto, de repente você tem um produto que serve para aquele público, mas o público não está satisfeito com aquele produto. Então, é fazer ajustes no seu produto, né? Para que você possa, peraí, será que realmente é aquilo que o mercado está esperando de mim? Esse produto está realmente atendendo aquela expectativa? E aí você começa a funilar. Na parte de marketing digital é mais fácil, porque você consegue, né, fazer aí os impulsionamentos, né, as palavras-chave direcionadas aí ao público que você quer que realmente veja aquilo lá. Mas o Matheus colocou bem aí as complementações aí que o Wesley falou. Beleza. Acho que um ponto importante também, né, Alisson? Só complementando rapidinho, né, cara? A gente tem que tomar cuidado, porque tem muitos vendedores que eles acham que tem que vender para todo mundo, né? Eu sempre tenho que concluir o negócio, eu sempre tenho que fazer a venda, eu tenho que vender para todo mundo, eu acho que o produto dele serve para todo mundo. E, na verdade, não. É a mesma coisa você tentar vender remédio para quem não está doente. Por mais que você force essa venda, a pessoa não vai ficar satisfeita e não vai ter uma boa experiência. Por quê? Cara, tem gente que não precisa, às vezes, do seu produto, dependendo daquilo que você vende. Então, é entender que você não precisa vender para todo mundo. Então, olha para o teu público, o que o teu público precisa e foca na venda do produto para esse tipo de público. Boa. O objetivo da estratégia é você mensurar os passos, né? Porque não adianta eu pegar uma base estanque, né, estática, analisar e achar que aquilo vai ser uma verdade para sempre. Então, por isso que a estratégia é importante e você medir passo a passo para saber a tua taxa de conversão e ir ajustando essa persona que a gente tem nos nossos segmentos. O perfil do consumidor muda. Então, esse processo precisa ser dinâmico, né? Você precisa evoluir conforme a sua base vai aumentando.
Beleza? O funil de vendas é sempre vivo, né, Marcelo? É sempre olhar de novo para o funil e ver o que está mudando, qual etapa do funil que está emperrando a venda, para poder escolher a ação certa e mudar a realidade. E aí você começa a identificar o público ideal. Maravilha. Mas, independente, a tua estratégia vai para o público ideal, o mais ideal para você, e você vai ajustando em função das etapas do funil. Vamos passar para o segundo item? Elias, o Matheus já respondeu a sua pergunta. Caso não tenha respondido, pelo que você perguntou aqui, a gente reforça no final. Você só dá um alô para a gente aí que a gente reforça, tá bom? Abraço a todos e uma boa noite e bom final de semana.